depois, sobrar alguma coisa, vocês pegam aí. Mas a primeira instância é minha. Preciso sair daqui também edificado. Eu queria convidá-los, enquanto estão de pés, para uma leitura. Eu quero ler, talvez, uns 4 versículos no livro de Neemias. Você poderá se reportar ao capítulo de número 8. Se alguém gosta de acompanhar a leitura, eu vou ser um pouco comedido para que você tenha a oportunidade de também acompanhar. Neemias, capítulo 8. Eu vou iniciar lendo o verso 1 e o 2. Depois nós vamos para mais alguns versículos à frente, que hoje será a nossa meditação. Vamos lá. 1. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Seria bom lermos o 3º para ficarmos um pouco mais introduzido no assunto. E diz o seguinte: leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia perante homens e mulheres sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. No verso 4, eu vou encontrar uma outra condição. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Semá, e Ananias, e Urias, e Uquias, e Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael e Malaquias, ou seja, Malquias, e Assum, e Asbadana, e Zacarias e Messulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Muito bem. Verso 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém, levantando as mãos, e inclinando-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, Serebias, Jamim, Jacobe, Sebatai, e Odias, e Maazéias, e Quelitá, e Azarias, e Josabade, e Amã, e Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. Agora eu quero que você preste atenção no verso de número 8. E leram o livro da lei de Deus e declararam, ou melhor, declarando, explicando e sentindo, o sentido faziam que lendo se entendesse. Eu vou repetir. E leram o livro da lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Amém? Tome o vosso assento, por favor. Meus irmãos,
no bom sentido, dentro da ótica do texto lido, a palavra lida, você olhando para esse texto e como para o restante dos escritos sagrados, você vai observar que esse é um único texto. Existem outros que apresentou no Antigo Testamento uma aparência de um avivamento. Porém, aqui você vai ver um quebrantamento, que é o primeiro ponto que mostra que há uma mudança, que há uma transformação. Por outro lado, antes que adentremos definitivamente no assunto, eu quero que você atente para que o texto, para o teor do texto, que expõe algo que me chamou a atenção. Primeiro, esse povo chegou a Jerusalém, voltando da Pérsia, onde eles estavam embaixo da mão do rei Ciro. Ele recebe Neemias, recebe Alcalias e outros que eram seus irmãos de Jerusalém. E este homem, como copeiro do rei, vivia em uma zona de conforto, da melhor maneira que você pode imaginar. Porém, Jerusalém, o povo, se você ler a partir do primeiro versículo do livro de Neemias, você vai encontrar ele dizendo, ou melhor, Acalias dizendo para Neemias a miséria, a fome, a pobreza, a vergonha e a vulnerabilidade daquela gente. E quanto a isso, ele começa a sentir que ele precisava de alguma coisa, tomar alguma medida. E a Bíblia diz que ele orou, chorou, jejuou, depois se apresentou ao rei. E ele chega em Jerusalém, quando o sacerdote Esdra havia chegado antes dele, e ele inicia uma reforma. E você vai entender pelo texto, depois tem os comentários de alguns comentaristas, que diz que em 7 meses, ele consegue colocar o muro no seu devido lugar. E traz novamente a proteção, a segurança para o povo que ali estava. Juntamente com a caravana que o acompanhara, vindo da Pérsia. E agora, depois de tanta luta, os inimigos, quem lê o livro de Neemias, vai encontrar as perseguições daqueles cidadãos que eram líderes que naquela região vivia ligado ao reino. E ele então luta ferrenhamente. Você vai encontrar alguns dos trabalhadores da reconstrução do muro que estavam trabalhando com uma mão e com a outra uma arma na sua mão, para se defender dos seus inimigos. Mas agora ele termina. Eu queria fazer aqui, abrir aspas por um minutinho, para você entender o meu raciocínio. Quando nós terminamos uma obra, olhando ali para o templo que os irmãos estão construindo, ali apoiando o pastor César, daqui a algum tempo aquela obra estará pronta, com todo o requinte, com todo o conforto, com todo o aconchego, com toda a beleza. Falta ainda uma coisa. Qual é, pastor?
isso que foi feito aqui. Voltar aos princípios. Buscar a graça. Pedir a unção. Adorar a Deus. Ofertar-lhe a gratidão e a adoração. Aleluia. E ali, quando vocês se reunirem para isso, porque até então é uma casa comum, com requinte, com beleza, sofisticada, sim, mas precisa algo muito maior, que é a presença, é a glória, é o poder, é a unção, aleluia, é o Espírito de Deus dentro de cada um de vocês. E aqui eu vejo Neemias, que era o Tirsata, ou seja, ele era o governador nomeado pelo rei. Ele comandava tudo aquilo. E ele vendo aquilo, ele disse, agora terminamos a obra, vamos para o lado espiritual. E o povo pede. E agora, o Esdras, o sacerdote, traze-nos o livro da lei. Traze-nos o livro da lei. A história sagrada lida aqui hoje diz que eles fizeram um púlpito de madeira perto da fonte das águas. Porque o povo, cada um deles, já estavam nas suas cidades. Já tinham terminado a obra. Cada um assumiu o seu devido lugar. Mas agora havia um convite. No primeiro dia do 7º mês, nós vamos começar a nossa escola bíblica. Nós vamos começar os nossos cultos. Quantos dias? 30 dias. Pode adorar a Deus, porque você é do céu. E o povo veio. E ao nascer do sol, ou na manhã, no raiar do dia, havia uma multidão em frente à fonte das águas. E ele coloca aquele púlpito. E ele sobe, Esdras está ali para comandar o culto, porque ele era o sacerdote. Mas ao lado estava o governador como crente. E à direita de Esdras haviam 5 obreiros. À sua esquerda, 6 obreiros. E aí eles não falavam mais o hebraico, senão o quê? O aramaico. Porque eles ficaram 70 anos no cativeiro. 70 anos no cativeiro. Eles não falavam mais a língua do livro. Eles não entendiam mais aquela linguagem. E aí colocaram vários levitas. Porque aqui no Brasil, sei lá, se fora do Brasil, tem uma velha história. Fulano é levita porque ele canta. Isso não é ser levita, irmão, desculpe aí. Não é levita, isso não é levita. O levita pode ser cantor, mas o cantor não é necessariamente o levita. Porque a função do levita era trabalhar na obra, aconselhar o povo, atender às necessidades, fazer o trabalho social, auxiliar o sacerdote, trabalhar no templo, organizar o culto, receber o povo. Era muito mais do que simplesmente vir aqui cantar um hino. E eles estavam com aquele grupo de obreiros ali no púlpito. Ele falava aqui em hebraico e eles traduziam lá no aramaico. E aquela mensagem, sabe, Irineu, não era mais uma conversa mole. Não era apenas uma comunicação humana. Eles estavam traduzindo a palavra. E a palavra é poder. A palavra é unção. A palavra é orientação, a palavra é correção, a palavra é salvação, a palavra é transformação, a palavra é libertação, a palavra é elevação espiritual, a palavra é mudança, a palavra contesta
E eles começaram a ler, e eles traduziam, lia, e eles traduziam, e o povo foi se enchendo da palavra. Eu quero te dar aqui uma colocação de experiência. Você, como que, não me leve a mal, entenda da melhor maneira possível. É como alguém que está com fome, começa aos poucos a comer, e vai enchendo. A vida espiritual é mais ou menos assim. Aleluia. É como um vaso, uma vasilha ou o tanque de um carro. Você vai pondo, vai pondo, vai pondo, vai pondo, até que enche. Quando enche, ele tem gasolina para ir até onde precisar. A palavra enche a tua vida. A palavra te dá novo vigor. A palavra te dá nova alegria. A palavra te dá força para continuar. Pastor, não estou aguentando mais. Mas quando a palavra vem e te enche, você esquece da luta. Você esquece da dificuldade. Você esquece da dor. Você esquece do sofrimento, esquece dos inimigos. Só tem uma coisa que você não vai se esquecer: é de adorar a Deus, é de glorificar a Deus, é de exaltar a Deus. Quantos estão sentindo o poder da palavra? Não é o pastor Benedito, não é a minha palavra, é a palavra de Deus que vai chegar até você. E naquela manhã, a primeira delas, primeiro dia dos dias de ação de graça, primeiro dia da festa, porque até então era trabalho, era notícia ruim. A Bíblia chega a dizer no livro de Neemias que aqueles inimigos queriam matar Neemias. Eles queriam matar os judeus que estavam trabalhando, mas eles chamaram ele para descer para uma reunião falsa. E ele disse: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Pensava, vamos trazer ele aqui, nós aqui, vamos cortar o pescoço dele, mas eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia. E agora, nós estamos olhando para o texto. E agora aquela gente, eu não sei se já era meio-dia, se faltava um pouco, se era 9, não sei quanto. Mas quando ele olhou para a multidão, Neemias, Esdras, os levitas, o povo estava chorando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quantos de vocês no culto um dia o seu olho te convidou para chorar? Quantos já experimentaram isso? Levante a mão assim. O culto começa que nem quando os discípulos iam descendo com Jesus para Emaús. Quando ele chega na mesa, que Jesus aparece para eles, e depois desaparece, e um olhou para o outro, e ele falava assim: porventura não ardia em nós o nosso coração? Enquanto ele a palavra é isso, obreiros. Você vai pregando e a palavra arde lá. Você nem sabe se está pegando alguém, se alguém foi alcançado. E o povo de Israel está ali, eles lê a Bíblia, e eles outros traduzem, ensinam e vai indo. E de repente a glória, o poder, a unção, a misericórdia, a bondade, o amor, e o Espírito de Deus desce. E o povo começa a chorar. E o povo chorando, chorando, chorando. E aquele era apenas o primeiro dia. Eu não sei quantos dias o pastor Sérgio vai marcar quando for inaugurar o novo templo. Mas eu queria pelo menos ter notícia de que essa banda daqui, estou falando aqui, mas lá, só era gente com lencinho assim, chorando, chorando. Músico, acaba aquela graça de ficar com a cara de delegado da Polícia Federal. Vai estar todo mundo chorando. Oh, coisa boa. Aleluia, jovens que pensam em outras coisas terrenas naquele dia, vai esquecer de tudo e vai estar adorando, 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 porque tem muita gente que pensa que adorar é cantar. Não, meu irmão, adorar não é só cantar, não, nem louvor é só cantar. Não, não, senhores. Adorar é você chegar diante da majestade de Deus e começar a ver a sua grandeza e falar do seu grande amor, das suas maravilhas. Porque que ele olhou para mim e para você, miserável pecador. Eu não valia nada, eu era um lixo, o mundo não queria saber de mim, eu era mau, eu era ruim, mas ele olhou para mim e ele me amou, ele me amou, ele te amou, ele te amou. Quantos já sentiram esse amor? Levanta
levante a mão e adore a Deus. Glória. Mandagaço mando, budogo manda. Alaria seria labassuri candarabagá. E aí eu estou aqui nesta noite para pregar para esta igreja. Eu sei que muitos crentes ficaram em casa hoje, porque estiveram no culto esta noite, até quase 10h30, 11 horas, não sei. Hoje eu vou ficar em casa. Tadinho, está tão fraco. Está tão vulnerável, que eles passar meia hora a mais do culto, ele não aguenta vir no outro dia. Mas lá no mundo, mas nós estamos aqui hoje. Quantos vieram para adorar a Deus? A minha segunda pergunta é, com a mão levantada, por favor, bem alta, com a mão levantada, por favor, levante a mão, bem alto, vai, quantos de vocês têm convicção de que o seu culto está chegando no céu, se for verdade, abra a tua boca e diga alguma coisa, e eu vou complementar, receba a alegria do céu, receba a alegria do Espírito, receba a graça. Uraga séria labra. Pode adorar, vai, eu te dou 1 minuto para você adorar, com a mão levantada, com os olhos fechados, adorando, dando glória, do jeito que você quiser adorar a Deus, vai, receba a alegria para adorar, e agora, vai. Uramai, te lavanarabaga. Oh, glória. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, onde eu vi Jerusalém e o templo do Senhor, ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar, ouvi a voz dos anjos no céu a proclamar. Ouvi a voz dos anjos no céu a proclamar. Cante comigo. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grande, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Então a cena se alterou, não mais o som feliz. Escute isso. Ouvi atrás Hosana dos coros infantis. O sol em torno se esfriou, no sol faltava luz. Num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grande, Hosana
o rei. Vai adorando, vai. Vai adorando. Glória. Queridos, nós temos algumas incumbências. Ele nos incumbiu. Muitas vezes, eu e você, nós achamos que está tudo certo. A gente vem aqui com o grupo, canta um hino. A gente chega ali e canta os hinos da harpa. Dobra o joelho 10, 15, 20 minutos. Está tudo certo, está bom. Está tudo bem. Mas eu devo dizer a você, não está bem. Deus quer um pouco mais. Deus quer um pouco mais. Lai que manda garabasséria. Luramando robogada. Deus quer um pouco mais. Quer um pouco mais. Se você nunca fez inveja para ninguém, amanhã você encontra o crente que não veio e disse, mas você é um bobo mesmo, você perdeu. Jesus estava lá. Então vamos lá, será que Jesus está aqui mesmo? Quem já sentiu ele? Pelo amor de Deus, não mente não, hein? Pelo amor de Deus. Se for verdade, você já sentiu que ele está aqui? Levante mais alto a sua mão, bem alto. Glória, glória, glória. Então, como eu disse aqui há pouco, que ele quer mais. Sabia, João? Ele quer mais. Ele quer mais. Vocês sabiam, nós chamamos na linguagem ministerial, jubilado, mas é aposentado mesmo, né? Pela igreja, claro. Eu podia muito bem estar dormindo em casa com o pé para cima, já fiz tudo. Mas eu não consigo parar. Eu não consigo parar. E quando eu começo a ficar muito tedioso, Irmã Maria sabe, eu começo a ficar nervoso, preocupado. Eu estou devendo, pastor. Mas devendo o quê, pastor? Eu estou devendo. Devendo o quê? Não é dinheiro, não. Estou devendo para o humano, não. Eu estou devendo para o reino. Eu preciso fazer mais. Eu preciso ir mais longe. Aleluia. Cantaram aqui um hino hoje, mas foi hoje. Esse hino é como se fosse para mim um farol. Ele é um farol. Sabe por quê? Eu li a história desse hino. O que aconteceu com esse hino. Não sei se você já ouviu falar na palavra copoutor. Alguém sabe aqui o que é? Levante a mão. Alguém vai dizer para mim, pastor, eu nunca ouvi isso. Senhores obreiros. Copoutor era aqueles homens que não tinham condição financeira de ir ao campo, então eles enchiam uma mala de Bíblia que os Estados Unidos mandavam, e eles saíam vendendo e pregando o Evangelho. E um deles, depois de mais de 60 dias que ele estava caminhando com aquela mala, pregando o Evangelho, ele estava de volta, faltando talvez 1 dia e meio, 2 dias, para chegar na casa. Cansado, já era mais de 2 horas da tarde, não tinha comido nada, com fome, com sede, de Nordeste seco. Ele vinha caminhando. E naquele horário, já tarde, aleluia, naquele momento, ele se depara com uma água que passava, um ribeirãozinho pequeno. E tinha um lugar onde aquele ribeirãozinho fazia um tipo de um rebojozinho,
E ali tinha um lugar onde os animais bebiam água. E ali ao redor daquele ribeirãozinho tinha muitas flores, tinha pássaros, beija-flores. E ele chegou ali para matar a sua sede, pelo menos, já que não tinha o que comer, pelo menos água. Ele sentou ali, tomou um pouco de água, saciou-se. Ficou ali assentado por alguns minutos. Como ele ficou calado, quieto, as aves começaram a gorjear, os pássaros. E era muito lindo. E ele começou a se alegrar com aqueles cânticos. Pensou, puxa, se eu ficasse só aqui já estava bom. Quando ele estava ali, saboreando o cântico dos pássaros, veio a ele a inspiração de Deus, que ele estava apenas numa jornada. Ele estava caminhando ainda para o céu. Ele canta então: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades. Oh, quando é que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia! Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. Aleluia, aleluia. É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio eu voltarei. Sua vinda guardo eu, cantando meu lar no céu. Seus pais hei de ouvir soando além do escuro véu. Canta comigo. Passarinhos, belas flores querem me cantar.
terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Ora! Glória! Pode adorar, pode dar glória. É para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Aleluia! Glória, 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 glória! Eu estou dando espaço para você dar glória. Estou dando espaço para você adorar. Eu estou dando espaço para você oferecer o seu culto. Para você fazer o seu culto chegar no céu. Vai, vai, vai. Jesus escolhe a igreja, esperando que ela corresponda, esperando que esta igreja dê o retorno, porque Ele morreu na cruz. Ele te amou primeiro, quando você não valia nada, você não merecia estar aqui, você não, nós. Ele olhou para você e te amou, e a graça veio. A graça, a graça. A graça, João, é o favor imerecido, viu, irmão? Quando você não valia uma pipoca, Ele olhou e teve misericórdia de você, Ele te amou e te deu a graça. Vou pagar para você, que você nunca ia pagar. Aí Ele leva prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho. Mas Ele só diz assim: está consumado. Eu paguei tudo. Aí Ele pede alguma coisa de mim, de você. No capítulo de número 10 do Evangelho de Mateus, versículo de número 8, não precisa ler, mas eu creio que o menino põe ali com facilidade. É tão interessante quando ele diz assim, olha, e indo, pregai o Evangelho, pregai. Vou repetir, indo, dizendo, pregai dizendo, é chegado o reino do céu. Deixa eu fazer uma pergunta, e não é para te colocar acima de ninguém, não, porque quanto maior lixo, mais trabalho, mais caro você custou. Mas quantos não mereciam estar aqui? Levante a mão. Mas Ele te trouxe, assim, mais alto um pouco. Você não merecia, você não podia estar aqui. Um tranqueira, desculpa aí a expressão. Mas João, ele olhou para mim e disse, eu vou ter misericórdia de você. Você entendeu isso, Fabiano? Não valia nada, mas ele olhou para você. Eu vou te perdoar. Eu vou escrever o teu nome no livro da vida. Quantos aqui tem nome escrito no livro da vida? Faz assim. É melhor que as duas mãos, assim, ó. Eu tenho, eu tenho. Nós temos alguns que são meio tonto. Chega na escola, tem vergonha, nem fala que é crente, tudo encolhidinho. Tudo. Você é a pessoa mais feliz da terra. Quem é que é feliz? Pode te ver o que vier, pode vir o que vier. Eles vão pregar o evangelho do reino dos céus. Diga para todo mundo, chegou! Chegou! Pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Aí esse reino dos céus vem. O reino, você sabe o que é reino? É domínio. O reino tem dono. O reino tem alguém que comanda. E ele disse que não é para você falar, não, para você pregar. Quando está pregado, não se arranca fácil. Camarada, volta lá para o mundo. Fica parecendo um tonto, um trouxa. Mas não esquece mais nunca. Porque está pregado. Está pregado. Não apaga, não, maluco. Está pregado. Eu vejo desviado. Eu já encontrei essa semana mesmo. Eu estava pregando numa congregação.
Na quarta-feira, culto de ação e graça, a congregação da Vila Santa Terezinha, onde está construindo um templo há quase 2 desse, a coisa mais linda do mundo. Naquela noite chega um miserável, sabe, irmão, um daqueles que se tornou um lixo, filho de crente, serviu a Deus, sentou lá no último banco, parecendo sabe, irmão, um negócio tão estranho, tão esquisito. Mas naquela noite Deus falou comigo, prega assim, assim e assim. Eu preguei. Sabe, irmão, a gente usa um termo assim, né? É como se ele estivesse dizendo assim, claro que ele não me falou isso. Disse, chega o bambu, não tenha dó não, meta o pau. E eu preguei, viu? E eu fui pregando e pregando e pregando. E aí cheguei num ponto, quando chegou nesse versículo que eu vou ler com você aqui agora. Você ainda está com o livro aberto aí no capítulo 10? Vamos lá então para o versículo de número 8. Olha para lá. Será que vocês têm coragem de ler com força para me ouvir? 1, 2, 3. Curai os enfermos. O que mais? Mais para cima, limpai os leprosos. Ressuscitai os mortos. Expulsai os demônios. E eu fui pregando, irmão, e eu vi que aquele homem estava tremendo lá atrás. Feio é apelido. Era uma treva. E no final aquele homem veio para frente. Diz ele que queria se reconciliar. Quando ele chegou ali, os irmãos não conseguiam encostar nele e ele estava violento. Eu não desci do púlpito. Chegou um obreiro corajoso, botou a mão no ombro dele e eu cheguei daqui assim e disse assim, Satanás, sai dele agora! Aquele homem tomou um susto e olhou para mim assim e começou a chorar. Ele disse, pastor, antes que o senhor vá embora, eu preciso de um minutinho para conversar com o senhor. João, eu chorei. Aleluia, um rapaz que já pregava, ensinava na escola dominical, tocava com os músicos, jogado no lixo, destruído, perdeu a família, perdeu os bens, era um cara que tinha bens, perdeu tudo. Mas eu disse, hoje você resgatou tudo, porque Jesus é o dono de tudo. Você abraçou ele. Ele não sabia se ele ria, se ele chorava, me abraçou e queria me beijar e tudo mais. Disse, meu filho, você está vendo a pessoa errada, o negócio, quem fez isso não foi eu não, quem fez foi Jesus. Eu disse, eu abraçar o Senhor como se eu estivesse abraçando ele, e chorou, acabou aquele negócio esquisito, aquele comportamento, foi embora normalzinho para a casa dele. Eu até preciso ligar para o pastor da igreja para ver como é que ele está lá, porque houve um impacto de Deus. Irmão, vamos falar uma coisa aqui? Não é para humilhar, não, é para nos despertar. Quanto tempo faz que você não vê um endemoniado? Quanto tempo? Eu tive o privilégio aqui em Santo Anastácio, aqui, de orar por 2 defuntos, 2 mortos, literalmente. E Jesus ressuscitou. Aqui em Santo Anastácio. Um deles é a minha filha, minha neta, que hoje é enfermeira na Santa Casa em Prudente. Uma menina que canta demais. A Denise, filha do pastor Célio, que estava aqui ontem. O outro foi um homem que está aqui, não sei se está aqui ainda, se foi embora, nunca mais tive notícia. Ele era evangelista da nossa igreja. O evangelista Fernando, alguém deve se lembrar. Eu passei na construção lá de cima da vila da Vitória Regia. Ele tinha se metido num monte de dívida, estava dirigindo lá a cidade de Nova Independência. Eu cheguei lá, ele tinha se enfiado numa dívida muito grande. Eu disse, vamos fazer um negócio? Você vai embora para Santo Anastácio, vai
congregar na sede, eu vou te dar por um tempo sua ajuda, você mora na casa que você morava, que é da sua família, e você vai ganhar trabalhando para pagar sua dívida, e eu te dou o pão por algum tempo. Ninguém faz isso. E eu pus ele para trabalhar lá, no Jardim Vitória Régia. E um dia, era mais ou menos umas 9 horas, eu passei lá, e ele estava trabalhando. Eu disse, meu irmão, termina isso aí para mim, faz um esforço. Você precisa trabalhar fora para você ganhar dinheiro. Eu vou te dar uma ajuda pelo seu serviço. Já pagava e ainda ia dar uma ajuda para ele. Irmãos, eu cheguei em casa, quando a Maria pôs o almoço, eu coloquei o prato, quando eu ia comer, o telefone tocou, era o cunhado dele. Disse, pastor do céu, vem aqui na vila, que tal, aquela vila depois da linha lá em cima, porque o fulano caiu do telhado e pelo jeito ele morreu. Vem aqui depressa. Não sei se os senhores vão se lembrar disso. Vem correndo aqui, pastor. E eu joguei o prato de lado e peguei, eu falei, mas espera aí, ele estava trabalhando no Vitória Régia, como é que ele está aí? Passou o cunhado e disse para ele, larga a mão de ser bobo, rapaz, vamos lá, você vai me ajudar a fazer uma garagem lá, eu te pago a parte, depois você vem aqui, ninguém nem vai ficar sabendo, vamos me ajudar lá. E ele foi, chegou lá e caiu do telhado. Quando eu cheguei, o bombeiro ia saindo e disse para mim, esse aí já foi, já era, já constatou o óbito. Eu achei aquilo muito estranho. Eu digo, para que céu que esse moço vai desse jeito? Eu disse para ele assim, eu vou orar. Ele fez aquela risadinha de, sabe, meio de zombaria. O senhor que sabe, mas isso aí já era. Tá bom. Entrei lá, abaixei, a cabeça dele estava dentro de uma poça de sangue. E quando ele estava com a cabeça dentro da poça de sangue, eu me abaixei, chamei o parente dele, vem cá, vamos orar por ele. E aí ele estava realmente morto. Segundo o bombeiro, ainda mais, né? Porque eu não podia ter toda certeza, mas o bombeiro tinha. Coloquei a mão na testa dele, aquele com a cabeça assim, dentro daquela poça de sangue. Eu pus a mão na cabeça daquele moço e gritei bem forte, espírito da morte, sai dele! Agora! Parei assim, olhei para o céu e disse, espírito da vida, volta de novo, entra nele. Ele tem a esposa, ele tem um filhinho para criar. Ele tem as contas para pagar. Volta, vida! Volta, espírito da vida. Ele fez assim. O bombeiro voltou correndo. Que foi? Que foi? É que você se enganou. Ele morreu, mas o dono da vida está aqui. Eu não sei para onde ele anda, mas Jesus libertou ele naquele dia. Trouxe a vida de novo. Você acredita que está na cidade, não? Pois é. Mas você acredita que Jesus ressuscita mortos? É o que está escrito lá. Está escrito ali. Ele disse isso. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Você recebeu de graça, vai lá e dá de graça. Aleluia. 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 Vou fazer uma pergunta, quantos sentiram que Jesus está nesse culto? Só não pode mentir, mano, tem que ser sincero. Se você estiver sentindo, levante a mão bem alto assim, diga, eu estou sentindo Ele na minha vida aqui hoje. Eu não posso pregar mais porque a hora está chegando, falta pouquíssimos minutos. Mas cura os enfermos. Pastor, eu não sou obreiro. Quem perguntou para você? Jesus falou em algum obreiro aqui? Falou de quem crê. Quem aqui crê em Jesus? Quantos creem em Jesus? Vamos lá, levante a mão. Eu queria pedir para você se pôr de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Pode adorar. Pode adorar. Tem alguém aqui que o médico diz que você está com uma doença? Eu não vou nem falar tanta coisa. Como o médico usa dizer? Você acredita que Jesus ainda cura? Só quero te lembrar, não é o pastor Benedito que cura, não, é ele.
Você quer vir aqui à frente crendo? O João diz que está com a coluna ruim. Quantos acreditam que Jesus pode curar a coluna do João aqui agora? Enquanto você vem, eu não gosto de ficar apertando, não. Se você quiser vir, você vem. Se não quiser, fica aí. O que eu vou fazer? Quem sou eu para ficar insistindo? Se você quiser, venha. O clarim já nos alerta, nosso coração desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus, de 1000 anos rodeado, de 1000 anjos para o crente preparado. Cristo volta coroado, aleluia. Escute isso. Oh, irmãos, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo está. Voz de júbilo ouviremos, no céu nós cantaremos, Cristo em breve nós veremos, aleluia. Chega mais perto aqui, por favor, mais perto. Nas pontas do cordeiro sentaremos prazenteiro. Ouça isso. Oh, que gozo verdadeiro com Jesus. Escute isso. Pois no céu não há mais pranto, eis que tudo será canto. Cristo vem buscar os santos. Aleluia. Segura só um pouquinho, pastor. Eu gostaria de saber se aqui no púlpito tem alguns obreiros que ainda acreditam que Deus usa a sua mão. Se você puder, desça aqui embaixo. Cada um desses que vieram aqui crendo, a impor da mão, você creia que Jesus pode estar te curando agora. Você pode dar o testemunho ainda essa semana. Glória a Deus. Se você puder descer ali. O caso hoje é impor as mãos. Nós vamos impor as mãos. Vamos lá? Eu vou pedir ao pastor da igreja que faça esta oração. Pastor César. Oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos pela tua preciosa presença neste lugar, nesta noite, pelo teu Santo Espírito que tem se manifestado com liberdade neste lugar, pois já nós temos sentido a tua presença e uma vez mais nós estamos na tua presença, Pai, para te louvar, para glorificar o teu nome, e aqui estão estes irmãos à frente, Pai, crendo no poder tua palavra, crendo, Senhor, no milagre, crendo, Senhor, na cura, crendo, Senhor, no toque do teu Espírito Santo agora. Jesus, faz uma obra completa em nosso meio, visita cada vida que aqui estão, vai visitando com cura, vai visitando, Senhor, agora, quebrando os laços, quebrando os aguilhões, vai restaurando vida, para a glória e pelo poder do teu sangue, Jesus, na autoridade do teu nome, Jesus, nós oramos, expulsando as enfermidades, quando a tua palavra ordena, e nós cremos nela, e no nome de Jesus, agora, Pai, vai curando neste lugar, em teu nome, Jesus, nós expulsamos as enfermidades, em nome de Jesus, agora, vai fazendo a tua obra nos corações
toca em vida, Pai, visita lares, visita, Senhor, o coração deste irmão, visita, Senhor, agora, toca, seja onde for esta enfermidade, arranca pela raiz, Pai, uma vez por toda, e dá vitória ao teu povo, à tua igreja, agora, em nome de Jesus, Pai, restaura, transforma, faz uma grande obra, Pai, nós te pedimos as tuas bênçãos, e também já te agradecemos por tudo, por ouvir a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a mão, gostaria de orar por você, que ainda não é crente. Amém, que benção, o irmão está testemunhando aqui, irmão, que pediu para aposentar e ele aposentou, amém? Que benção, né? Deus abençoe, Deus é maravilhoso. Tem alguém que quer voltar para Jesus, que está afastado do caminho do Senhor, e voltar para a casa do Senhor, reconciliar com Ele? Tem alguém? Levante a mão, eu gostaria de orar por você, se tiver alguém que quer reconciliar. Olha que benção, a Lívia quer ter certeza que o nome dela está escrito no livro da vida. Nasceu na igreja, mas é isso que tem que fazer, tem que aceitar Jesus. Certinho, viu, Lívia? Você está certinho. Tá pela Lívia, irmão? Olha que benção. Tem mais alguém que quer aproveitar que a Lívia está aqui, aceitando a Jesus, para ter a certeza que o nome dela está escrito no livro da vida? Vem, eu quero orar por você também. Estende as mãos para cá e vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que foi pregada, pelo poder do teu sangue, Jesus, vertido na cruz para nos salvar. Aqui está Lívia, Senhor, confessando a Ti os seus pecados, entregando a sua vida em Tuas mãos. Pai querido, escreve o nome dela no livro da vida, perdoa os seus pecados e dá em vitória. Nós te pedimos as Tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Agora está escrito, Lívia. Oh, glória. Amém. Meus irmãos, gratidão a Deus pela vida dos meus pais, irmã Maria, pastor Benedito. Deus abençoe o papai, em tão longe, né? Esteve conosco ali no nosso aniversário ontem, foi uma bênção. Pela misericórdia de Deus está aqui. E neste momento nós vamos estar...